O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 23 de abril. Mais uma vez, pensando, entrando na casa de vocês, agradecendo essa generosa audiência, essa permissão para conversar com vocês, procurando sempre trazer assuntos que eu entenda que sejam do interesse da nossa cidade, do nosso município, da nossa região, enfim. E mantendo uma antiga tradição, ou pensando, Nova Friburgo desta noite recebe a Câmara Municipal, né? Já é uma tradição que eu sempre falo, vem desde o primeiro programa, lá em 8 de maio de 2002. Desta vez ela será representada por um vereador em seu primeiro mandato. Daqui a pouquinho vocês saberão quem é ele. Enfim, este é o tema do programa desta noite. Mais uma vez, conversando com a Câmara Municipal. Mas antes, necessito conversar com vocês sobre um sério assunto. Antes de mais nada, conforme já informei mais de uma vez nesse programa, não votei em Johnny Maico. No entanto, diferente de alguns candidatos derrotados nas eleições de 15 de novembro, eu respeito o resultado das urnas, pois ele venceu de acordo com as regras estabelecidas. Tá? Infelizmente, nós temos candidatos aí derrotados que parece que não entendem que perderam. Quem perdeu, se quiser tentar novamente, que espere até 2024 e se candidate novamente. Enfim, nós não temos segundo turno no município. Não adianta ficar chorando, não adianta ficar acusando o atual prefeito de má gestão. Enfim, não passa de dor de cotovelo e chororô de perdedor. Esse recado também vale para alguns eleitores de candidatos perdedores que pensam igual aos candidatos chorões. A gente vê muitas, ontem mesmo eu estava conversando, mas eu não votei nele. Eu falei, não interessa, ele é o prefeito da cidade. Eu votei em fulano, fulano perdeu. Então não adianta você ficar reclamando. Johnny Maico ganhou de acordo com a regra do jogo, é o nosso prefeito, goste ou não goste. Mas por que eu fiz essa introdução? É que eu vou falar sobre o pedido de impeachment que deu entrada na Câmara Municipal contra o prefeito essa semana. E olha que eu não tenho nenhuma procuração para defendê-lo, e nele me pediu, mas considero apenas uma atitude golpista ou sabe-se lá com que tipo de interesses. Mas golpismo como? Eu li a peça que foi postada aí, já de conhecimento. As alegações são genéricas, sem fatos definidos como obriga a legislação para que se possa se acolher um pedido de impeachment. Eu espero, sinceramente, que os vereadores friburguenses, pelo menos a maioria, não embarquem nessa verdadeira canoa furada. Para quem não sabe, nos últimos 20 anos, várias canoas dessas foram tentadas em Friburgo e nenhuma delas, e todas furaram. Por quê? Porque normalmente eram pedidos sem fundamentação e o judiciário acabou não deixando ir adiante. E essa é mais uma fundada. A verdade é que este pedido cheira mal. Para mim, cheira muito mal. Ele cheira primeiro aos inconformados que não conseguiram colocar os seus apadrinhados na prefeitura. Isso a gente sabe que tem vários. Eu conheço vários, eu conheço como funciona. Afinal, eu estou há 40 anos já lidando nesse meio. E eu sei que tem muita gente que ficou inconformada. Eu mesmo já falei semana passada aqui sobre um caso de um conhecido cabo eleitoral, que todo ano, toda eleição ele está com algum candidato, que foi cabo eleitoral de um candidato a vereador, o vereador foi eleito, não conseguiu botá-lo na prefeitura, como ele sempre faz, e ele reclamou. Tá? Então, tem essa turma que está aborrecidinha com o prefeito, que não conseguiu botar seus apadrinhados na prefeitura. Agora, esse me cheira mal também por uma outra razão. Para mim, esse cheira mal também na parte do transporte público. E falo por quê. Não é coincidência que essa semana rolou um áudio aí, nas redes sociais, nesse último final de semana,
que se atribui a um diretor da FAO, eu não posso afirmar com certeza se é ou não, porque, como qualquer áudio, só se essa pessoa confirmar que ela é a autora do áudio ou se uma perícia técnica confirmar. Mas ele usa essa frase: vamos tentar tirar ele da posição que está, que é até meio analfabeto, né, que não é tá, né, para buscar alguém que possa sentar conosco e fazer um acordo. Ora, que tipo de acordo está, se é um diretor da FAO, autor desse áudio mesmo? Quem seria este alguém? Tá? A verdade é o seguinte: a FAO é apenas uma concessionária, o poder concedente é a prefeitura. Então, gostando ou não, pelo menos tem um diretor que anda falando muito aí em tudo quanto é canto, e pior, encontra quem dá mídia para ele. Para mim, ele é um grande fanfarrão, né? Eu acho que ele está pensando que ele ganhou a eleição em 15 de novembro. Ele não ganhou, não. Mas a tua empresa que trabalhou no ano passado, ela trabalhou 1 ano e meio sem contrato, praticamente, no governo Renato Bravo. E agora está cheio de exigências. Parecendo que tem um diretor lá que foi eleito em 15 de novembro. Ele não foi eleito a nada. Ele pode ser dono da empresa, mas ele não foi eleito a nada. A bem da verdade, estão dando muita mídia a esse diretor. Ou será que ele acredita, como muitos dizem, que a empresa faz o que quer na nossa cidade? É isso que parece que ele acredita. E realmente parece que faz, porque ela tira ônibus, bota ônibus, troca horários, não respeita horário. Vamos pensar bem. Será que ele está se esperneando porque o prefeito está exigindo agora que se cumpra as regras do jogo? Será que a direção da FAO acha que tem poder para tirar o prefeito? Que eles estão lá na Baixada, que eles fazem o que querem lá? Tá? Eu sei que não é fácil conseguir uma outra empresa para prestar o serviço, mas nessa eu fico do lado do prefeito. E não é muito difícil ficar, porque vamos combinar. Basta perguntar à grande maioria dos usuários dos ônibus da FAO se eles aprovam os serviços da FAO. Eu lamento pelos profissionais que trabalham lá hoje. Você vê o motorista que é obrigado a ser motorista e trocador, eles lutam, mas a empresa vem prestando um péssimo serviço, não é de agora. Ele acha que, pelo menos esse áudio, se é do diretor, ele acha que presta um grande serviço. Para mim, presta um péssimo serviço. Então, enfim, até que me prova o contrário, o cheiro desse pedido de impeachment está cheirando muito mal. E penso que cheira a transporte público. Isso é um pensamento meu. É bom que a população fique de olho na Câmara Municipal e veja de que lado estão os vereadores. Se estão do nosso lado ou do lado desta empresa que acredita que pode fazer o que quer na nossa cidade. Isso se for a razão, mas ele tudo leva a crer. Se esse áudio for verdadeiro, como é que ele quer tirar o prefeito do caminho e botar alguém para negociar com ele? Tem que negociar com o prefeito, que é o chefe do executivo e é o poder concedente. Eu acho que está tendo que trocar o contrário, está tendo que tirar sim. É a prefeitura buscar um jeito de tirar esse empresário e procurar uma empresa que respeita a cidade. Então fica dado o meu recado e lamento que a mídia está dando muita oportunidade a esse senhor fanfarrão que vive aí se achando que é o prefeito da nossa cidade. E pode estar certo, esse impeachment está cheirando mal. E lamento que tenha encontrado alguém que tenha, digamos, proposto botar a mão em algo tão catinguento como, pelo menos, eu acho, né? E não adianta ficar aborrecido comigo, não, porque eu falo assim mesmo e pronto. Eu não estou ofendendo ninguém e lamento. Quem botou a mão nisso deve estar com a mão, não sei se está com a mão muito cheirosa, não. Mas é a vida. Bem, isso posto, vamos conversar agora de coisa mais séria. Eu sei que transporte público é bem sério, mas do jeito que estão colocando, para mim não é. Vamos falar mais uma vez com a Câmara Municipal. Eu estou trazendo hoje um vereador de primeiro mandato, que é o Wallace Piran. Aqui eu agradeço a presença e meu cordial boa noite, Wallace. Boa noite, Modesto. Quero agradecer, parabenizar o senhor pelo esse programa que tem sido de muita relevância em Nova Friburgo, sempre trazendo transparência, trazendo informação ao povo de Nova Friburgo. Você está acompanhado da Minha esposa hoje. Ruth, né, Ruth? Isso. Ruth, agradeço a presença. Se você quiser ficar de máscara, você pode ficar, mas como você está a uma distância segura, você pode tirar se quiser também, tá? Eu estou sem máscara. O Wallace falou para mim que prefere não tirar e depois ele vai dizer por que ele prefere não tirar,
tá bom? Mas a gente está aqui na distância segura que é possível gravar sem ser com máscara. Mas ele tem razões dele e me parece que é uma... Parece não, eu tenho certeza que é uma ótima causa e depois você explica. Vamos lá, Wallace. Você certamente já é conhecido por uma boa parte dos friburguenses. Do contrário, você não teria conseguido os votos para se eleger. No entanto, para quem ainda não o conhece, quem é o Wallace Supirã? Quais são as suas origens? Então, sou de 15/1 de 72, né? Nascido aqui, natural de Nova Friburgo. Com muito orgulho, morador do bairro de São Geraldo, com muito orgulho. E família humilde, né? Nascido num bairro de classe pobre, família humilde, que fui criado pelos meus avós. Sempre estudei em rede pública. Lá iniciei meus estudos lá no Colégio Salustiano, onde o colégio existe até hoje, né? Colégio Salustiano, um colégio muito tradicional lá no bairro de São Geraldo. E São Geraldo foi a minha vida toda, né? Até hoje sou nascido e criado, tenho 49 anos de idade, 49 anos de São Geraldo. Então, assim, poucas coisas que aconteceram ou acontecem no bairro que a gente não saiba, né? Todas as histórias da minha família, também a família Mota, né? E meu nome completo é Wallace César Pirã Mota de Oliveira. Família Mota é uma família muito tradicional de São Geraldo também. Então, assim, fico muito orgulhoso de hoje estar representando o bairro de São Geraldo, um bairro o segundo bairro de Nova Friburgo, já que Conselheiro é distrito, então passa a ser Olaria, né? A ser o primeiro bairro, e São Geraldo, então, passa a ser o segundo bairro, um bairro com 22 loteamentos, e como eu digo sempre lá na Câmara Municipal, São Geraldo é Bom Jardim dentro de Friburgo, 25 mil moradores. Agora, foi a primeira eleição que você participou? Eu sempre estive na minha luta, como iniciei, né? Assim, como candidato, sim, né? Como candidato foi a primeira vez que eu vi candidato. Mas já tenho várias vezes participando, né? Da política, não como candidato, né? Porque não é fácil você logo de cara ir para cá e ser eleito de primeira, né? Não é muito fácil, não. Não é fácil. A minha luta começou em São Geraldo na questão política já aos 13 anos de idade, né? Com 13 anos de idade, no ano de 1985, a gente recebeu lá em São Geraldo atual prefeito da época, Heródoto Ben de Mello, que foi a primeira pessoa que fez história em São Geraldo. São Geraldo, na verdade, ele tem 3 fases políticas que a gente fala lá, né? Heródoto fez a rua principal do bairro, Paulo Azevedo, os loteamentos, e Saudade Braga, quem votou ou não, gosta ou não, porque, como o senhor disse, é um critério político, cada um tem a sua bandeira. Ela construiu lá a nossa escola municipal, o posto de saúde, que eu estou conseguindo agora a reforma, as creches. Essa foi um diferencial que a gente não tinha lá, né? Então, em 85, eu já assinava a ata da associação, está lá meu nome na ata desde o ano de 85, na luta, quando a gente tinha ainda a estrada de chão, né? Como todos, a maioria do povo friburguense conhece, era Arraial de São Geraldo, não existia o bairro ainda, né? Tinha o nome de São Geraldo, mas ainda era Arraial de São Geraldo. Não tinha nenhuma linha de ônibus, era tudo na dificuldade. Então, lutei muito lá. E essas lutas que começaram em 85, foi uma grande vitória. Lá na época, o senhor Volmar Erdi, já falecido em memória, desde que a família dele, família Erdi, lá no loteamento Arco-Íris, um abraço, que sempre acompanham também o programa. E junto com o Silzete, o Rogério, nós sempre fazíamos, né, várias reuniões em busca da solução, que a gente via que a gente não ia conseguir avançar em nada para frente se não conseguisse aquele calçamento da rua principal, que nada poderia chegar lá. Nenhum tipo de material de construção, nenhum ônibus, professores para a escola, nada conseguia chegar porque não tinha aquele calçamento. Então, depois de muitas reuniões, vindo da prefeitura, o doutor Heródoto, na época, sinalizou para a gente, depois de reuniões no bairro, fizemos reuniões na prefeitura com ele, onde ele sinalizou e realmente aconteceu o que ele falou, que a empresa Gemini, que foi a empresa a construtora, né, trabalhou lá em 86, 87 e em 1988, em agosto de 1988, foi a inauguração daquela grande obra que transformou, a partir dali, os loteamentos, que começaram a surgir lá o Nilo Martins, Santa Bernadette, Solares, algumas pequenas casas, onde ali, até o ex-prefeito, né, Alencar Barroso, tinha uma pequena casinha embaixo no Solares ali, ele já tinha uma residência ali também. Aí São Geraldo começou a evoluir a partir dali, que deu o boom para lançar esses outros loteamentos, Nova Morada, o Pousado do Gordo um pouco, Nova Esperança, que era chamado de Vale das Palmeiras, já esticou subindo ali depois da Igreja Católica, e o bairro começou a avançar com o calçamento do Dr. Heródoto. Foi a primeira obra da parte política que a gente lembra, né, de São Geraldo, porque até ali era Arraial,
Então, depois do calçamento, foi transformado. Quando inaugurou, foi ele até que inaugurou o nome também, doutor Heródoto, lembro muito bem, na fala dele, quando ele disse, a partir de hoje, isso aqui não é mais Arraial, agora aqui é bairro São Geraldo. Foi quando ele foi até muito e muito aplaudido. E ele falou, aquele nome do Arraial já foi se apagando. E o ônibus, quando os horários começaram, né, a fluir, já passou para 40, a gente tinha um ônibus de manhã, tarde, era poucos horários, né? Já passou a circular com 50 minutos. Depois para 45, 40, e com isso a gente viu que o progresso estava chegando, porque se está diminuindo o horário, a quantitativa de moradores estava aumentando. Isso foi muito importante, essa obra me marcou muito. A minha trajetória política começou ali, nessa obra de 1988. Agora, o que te motivou? Você falou, você já vem em sua trajetória em política desde os 13 anos, você está com 49, né? Sim. Em 36 anos, mas você se lançou candidato agora. Sim. O que motivou você a se candidatar a vereador agora? Então, vendo essas dificuldades do momento agora, né? Eu tive uma lesão no joelho, eu sempre gostei de futebol, meu avô era esportista, jogava no Esperança antigamente, também no Nova Friburgo Futebol Clube. Minha vida foi sempre pelo esporte, né? Então, quando tive uma lesão com 13 anos, fiquei muito triste. Fiquei uns 3 anos, fiquei até um pouco afastado da escola. E o médico falou para mim, olha, mas você pode continuar no esporte, você pode continuar trabalhando com algum projeto, alguma coisa que te faça bem, que você goste. Então eu criei ali na minha rua, comecei um grupinho de futebol na minha rua. Trabalhar na minha rua com uma pequena escolinha, um grupinho só de crianças. No ano de 1988, comecei uma escolinha lá de futebol na minha rua, trabalhar com as crianças até da minha idade. E até hoje eu mantenho. São 33 anos, já fazia agora em julho, que eu mantenho ininterruptos, 33 anos de projeto social, chama Bom de Bola, Bom na Escola, e o que eu levo muito a sério. E são essas crianças aí que me elegeram também. Tá? Talvez 90% dos votos que eu tive são, sim, das minhas crianças, porque esse projeto já diz Bom de Bola, Bom na Escola. Hoje a gente tem fisioterapeuta, a gente tem médico, professores, inclusive professor de educação física, que hoje ajudam, né, a ministrar dentro do meu projeto as aulas da minha escolinha. Eu fico muito orgulhoso, porque o projeto visa transformar um pequeno atleta num grande cidadão. O objetivo não é levar para o Flamengo, para o Vasco. Se algum dia sair, tudo bem, mas se não sair, o maior objetivo do nosso projeto é esse, transformar um pequeno atleta num grande cidadão. Isso aí eu já consegui vários. E agora, sobre a pergunta que você fez, a gente viu que, como eu citei, a gente vê assim, São Geraldo hoje, um supermercado, né, não vou citar o nome da rede, que hoje, na verdade, se criou uma rede, começou lá e bum. São Geraldo hoje está muito grande. São 22 loteamentos. Eu estou te cortando porque estamos eu vou adiantar um pouquinho o intervalo hoje, o Marcolinho, porque você me falou ontem que você gostaria de falar das virtudes de São Geraldo, que você acredita que tem muitas, sim, mas também das precariedades. E eu quero te dar um espaço maior para isso, para não te cortar no meio do intervalo. Na volta você responde a isso? Positivo. Então a gente vai um pouquinho mais cedo hoje para o intervalo, Marcolinho, para ele poder depois ficar à vontade, porque ele me falou que ele vive num bairro que tem lá suas virtudes, e certamente você vai dizer. É uma cidade dentro da cidade. Mas você também me falou que tem algumas precariedades que precisam ser trabalhadas. Eu vou te dar um tempo para você falar para o friburguense que não conhece. Porque é engraçado, a gente vive numa cidade e tem muitos friburguenses que moram, por exemplo, no Barripu e não conhece o Conselheiro Paulino. Sim. Mora no Cônego, não conhece São Geraldo. E tem gente de São Geraldo também que não conhece o Cônego. É assim, nós vivemos numa cidade de 200 mil habitantes praticamente, mas tem muita gente que não conhece. E São Geraldo hoje, eu tenho um amigo que mora lá, eu vou lá mais regularmente. São Geraldo hoje é uma cidade, mas ele vai explicar a você que essa cidade merecia ter algumas facilidades que não tem ainda hoje, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, na volta ele vai falar sobre as virtudes e as necessidades de São Geraldo. Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônego. Você pode mandar um WhatsApp para o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar, você vai jogando, adicionando ao carrinho e depois você verifica quanto ficaria a sua compra.
Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces, os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dofriburgo.com.br. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos retornando, conversando hoje com a Câmara Municipal, sendo representada pelo Wallace Pirão. E agora ele vai falar sobre o bairro que ele nasceu e mora, e diz que tem muito orgulho do bairro. Ele vai falar sobre as virtudes que fazem com que ele se mantenha lá há 49 anos, que não é só por questões familiares, certamente, mas também vai falar daquilo que você acredita que tem que lutar para que São Geraldo caminhe. A gente sabe que você falou 3 exemplos aí que são claros. Heródoto, né? O pulo dado pela construção, né, pela pavimentação da principal via do bairro. Sim. E ela é longa, né? São 4 quilômetros. Então, são 4 quilômetros. É o que o Paulo Azevedo fez naqueles loteamentos. Calçamento de todos os loteamentos. Foi, ele calçou, seguindo muito ao que fez o tio dele, né? Tipo Amâncio Azevedo, né? Que também era o homem dos calçamentos em Friburgo. Foi ele que calçou, foi praticamente a Amâncio que calçou Olaria. E saudade com as obras dela que você falou. Mas agora fale das virtudes e das necessidades de São Geraldo. Então, São Geraldo ali é um bairro muito amigo, é um bairro que a gente tem muitas amizades. A gente ali teve lá, já num passado, né, de história, São Geraldo tinha um grande jockey clube. Até na próxima vez que eu vou vir aqui, vou trazer até para o senhor ver as fotos oficiais do governador que entregava, né, era um dos primeiros jockey clube do estado do Rio. Foi no bairro de São Geraldo. Lá aconteciam as competições oficiais, que recebiam não só competidores do estado do Rio, do Brasil e competidores que vinham de outros países. Então, São Geraldo tem uma marca também conhecida, que ficou num passado, na década de 50, 60, e a nossa família sempre guardou essas fotos, todo esse arquivo, né, desse Jockey Clube lá, dos campos de futebol, que a gente já não tem mais. E hoje, assim, com a evolução de todo o bairro, hoje tem a fábrica de cadeado com mais de 400 funcionários lá dentro, a fábrica Nega Fulô no Rio Grande de Cima, que é vizinho com a gente ali, que importa, né, essa cachaça pro internacionalmente. É uma das mais famosas cachaças brasileiras. Sim, e vai para o mundo todo. E aí você vê quando fala... Acho que é Fazenda Soledade, né? Fazenda Soledade. E quando você fala dessa empresa, por exemplo, eles são criadores ali, estão... geradores de emprego. Aí você vê a estrada do Rio Grande de Cima, ainda não tem asfalto, né? Aí lá nós temos um hotel fazenda, nós temos lá vários pontos turísticos que deviam ser explorados. Inclusive estou criando lá um projeto, entendeu? Para colocar de meio ambiente ali, mostrando todas aquelas belezas naturais, porque se a água de Nova Friburgo 60% é da adutora Rio Grande de Cima e a gente pode beber, que é água potável, né? Pode servir para banho, como tem lá em Lumiar um ponto turístico, o Rio Grande de Cima seria um grande ponto turístico. E tem vários locais lá, como as passagens de linha de trem ali próxima a Sumidouro, né, que o Rio Grande de Cima faz aquela ligação ali, né? Então, São Geraldo hoje é um bairro que muitas vezes me liga, vereador, liguei para você, não consegui falar, olha, nós não temos uma antena de celular. Está no meu programa de trabalho lutar por essa antena de celular pelo bairro. No Solares 1, no Solares 2, no Santa Bernadette, no Nilo Martins, no Arco-Íris. Onde você tiver no loteamento lá, Nova Esperança, no Pousado Gordo, você vai rodar lá os 22 loteamentos, sempre tem um ponto que, na maioria, 90% dos pontos de celular é muito fraco. Então é uma das minhas lutas. Outra luta que a gente está sendo difícil, parece simples, mas para a gente lá é o semáforo na saída do bairro. Não tem um mês que não tem um acidente ali. Logo ali na saída já na RJ já? Porque cai na RJ 130 e a gente agora no último documento, infelizmente, eu fiquei um pouco triste com a sinalização novamente da Secretaria de Mobilidade Urbana, que diz como a estrada desemboca dentro de uma RJ 130, a gente tem que procurar o Estado e imediatamente encaminhei, né, para o DR essa documentação para a gente ver a informação para tentar levar ali um semáforo ali. Outra coisa importante lá dentro... Me perdoe, isso aí é papo furado, tá?
Porque a gente tem um monte de sinal aqui na RJ-116, por que não pode botar lá também? Tem um mercado ali que eu não vou sinalizar o nome, a gente sabe que em Duas Pedras agora abriu um novo mercado, e antes de inaugurar o mercado já tinha um semáforo ali. Não, isso é conversa para boi dormir. Então a gente tem lá um... Quem falou isso para você, sinceramente, ó, arranja outra, né? Você está jogando conversa fora, né? Porque a gente tem, o que mais tem aí é sinal na RJ-116, né? E não foi o Estado que colocou, né? Vamos parar de conversa fiada, né? Eu coloco assim porque foi a resposta que a gente recebeu do papel, gabinete. Papel aceita qualquer bobagem, né? Qualquer mentira. A gente fez um requerimento, foi essa a resposta que por enquanto chegou para a gente. Então, nessa linha que eu estou falando de crescimento do bairro, Modesto, uma grande preocupação minha, porque tem o Vale da Montanha hoje, que é um loteamento grande, loteamento Vale da Montanha, ao lado do Pousado Gordo e Nova Morada, no ponto final. Vale da Montanha tem uma média de 500 casas. Existe um projeto desse loteamento avançar. Né? E o Parque Santiago, no Rio Grande de Cima também, que é um loteamento que está iniciando agora, está avançando. O Rio Grande de Cima começou novamente no crescimento de residências. Aí eu fico perguntando, essas crianças vão estudar aonde? Vão ficar em creche aonde? Qual o cronograma que está sendo feito para São Geraldo? Hoje o morador de São Geraldo, para pagar sua conta de luz e de água, tem que vir ao centro. Você vai em Olaria, tem casa lotérica. No centro tem casa lotérica, Conselheiro tem casa lotérica. São Geraldo não tem uma casa lotérica. Então, assim, existem coisas, um bairro com 25 mil moradores, né? E não tem. Então, existe uma dificuldade grande. Hoje, na parte, por exemplo, de saúde, a gente conseguiu uma reforma do posto. Agora, vamos ver se quando esse posto voltar, inclusive a gente consegue voltar com as ambulâncias. Quando esse posto de saúde foi inaugurado no governo Saudade, a gente conseguiu a inauguração, tinha 14 clínicas médicas, isso era muito importante, né? Esses médicos, porque o posto de saúde de São Geraldo ele atende toda a região, esses 22 loteamentos. É uma cidade, como você disse, né? Sim, São Geraldo como eu sempre falei, vou falar. São Geraldo é Bom Jardim dentro de Nova Friburgo, é 25 mil habitantes. Aí você ter um posto de saúde com um médico só, às vezes dois, não. A gente já teve lá 14 clínicas médicas, porque ele atende Rio Grande de Cima, todo São Geraldo, ainda Duas Pedras e Córrego Dantas, que são as comunidades mais próximas ali. Então eu acredito que, vou pedindo aí, já solicitei ao prefeito Johnny Maico, que interceda nessa situação de colocar mais médicos agora, tem um prazo de 3 meses, né? Vai inteirar o primeiro mês ainda da obra, espero que se cumpra, a empresa é de Casemiro, estão trabalhando com seriedade na reforma da Unidade de Saúde de São Geraldo, né? Posto José Cupertino Nogueira. Então, acredito assim, que esse posto de saúde vai dar uma nova vida na área de saúde ali, para as vacinas e para as pessoas não precisarem se deslocar. Inclusive, é o que sinalizei esses dias na Câmara, se cada bairro estiver tratando o seu paciente lá em Conquista, lá em Lumiar, menos gente no Raul Sertã. Essas unidades de saúde de bairro, elas têm que ser mantidas, os médicos têm que ser melhor avaliados, porque hoje em dia só se fala em Raul Sertã. Por que sufoca? Porque muitas vezes o morador lá em São Geraldo não consegue um cardiologista, um urologista, não tem os médicos suficientes, que é as clínicas, né, que os moradores necessitam. Com isso, acarreta todo esse sufocamento dentro do Hospital Raul Sertã. Isso aí já é uma discussão antiga, né? E não é só em Friburgo. É a chamada medicina preventiva. Se a pessoa não consegue ter um médico quando começa uma dorzinha de barriga, no bairro, o que vai acontecer? Ele não vai se tratar, a dorzinha vai se tornar um dorzão, ou ele vai ter que ir para o Raul Sertã. Então, eu sei que não é muito fácil, porque hoje em dia você contratar médico não é uma coisa tão fácil. Até porque os médicos, quando conseguem um nível maior de conhecimento, eles preferem trabalhar na iniciativa privada, mas tem que se buscar, né? Positivo. Porque, querendo ou não, o Raul Sertã sofre muito porque as unidades básicas não conseguem atender. Eu sei que não é uma questão muito fácil, não, mas tem que dar. Agora, a loteria aí está faltando visão a alguém, porque a loteria precisa de um empresário. Sim. Que se interessa em montar uma casa lotérica no bairro, procurar a Caixa Econômica Federal e conseguir essa autorização. Sim. Está faltando alguém com coragem lá do bairro de lutar por ser o dono dessa loteria, porque loteria é uma questão envolvendo... o prefeito, se quiser, por exemplo, pode de repente estimular, né? Ver se encontra alguém interessado, alguém que já explora uma loteria aqui no centro da cidade, a explorar uma outra lá, né? Mas a loteria é típica de uma ação de interesse empresarial, né? E muitas vezes falta a pessoa do próprio bairro, né? Ou de fora, né? Olhar o potencial, que você está falando de um grupo de 25 mil pessoas. Sim. Não, e nessa linha,
ô Modesto, a gente cita lá, por exemplo, como eu estava falando também, além do que eu citei, da casa lotérica, antena de celular, creche, escola, expansão da escola, a gente tem lá, por exemplo, nós temos 3 quadras de esporte, a comunidade gosta muito, graças a Deus, muitas pessoas envolvidas, elas não têm cobertura, né? Estou lutando lá pela cobertura da quadra, eu perdi uma verba lá em 2015 de 184 mil, a empresa não cumpriu para a construção, agora nós estamos numa outra segunda luta lá, espero que aconteça como no posto de saúde, que o prefeito nos atenda, nessa verba já existente de 308 mil para a cobertura da quadra de esporte de São Geraldo, né? Sou muito cobrado, até porque eu uso, como eu não tenho campo de futebol, muita gente fala, mas você treina escolinha de futebol, você treina e você joga campo, mas você não tem campo, aí eu tenho que fazer todo o simulado do que vai acontecer no campo numa quadra, mas eu não deixo de lutar, sempre foi assim. Então estou também nessa luta da cobertura da quadra. Outro ponto importante lá, Modesto, sou muito cobrado, desde que eu assumi em janeiro, as ruas continuam com muito mato. Eu deixo até peço desculpa à comunidade, mas com consciência tranquila de que fiz o máximo e estou fazendo o máximo por São Geraldo. Solares 1, Solares 2, todo Santa Bernadette, São Luís, Nilo Martins, Arco-Íris, Nova Esperança, Rua Carlos Condá, que então está com muito mato. O critério da nossa administração ela foi reduzido muito o número de funcionários. Então, tenho lutado muito ao líder de governo, buscando, levando essas informações de como era, né? Já que é um governo novo, de como era, para a gente tentar voltar, porque nós tínhamos um caminhão, uma máquina, uma caminhonete, um carro baixo, e 25 funcionários. Hoje o número de 6 funcionários, uma roçadeira para limpar 22 loteamentos. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, temos que ampliar essa administração e espero que o governo nos atenda saindo de administração para que São Geraldo passe a ser subprefeitura. Porque seria justo hoje. A Lumiar tem subprefeitura, Olaria tem, Conselheiro tem, né? Campo do Coelho, por exemplo, tem um equipamento muito bom, com máquina, com caminhão. Então, as administrações pequenas, numa comunidade pequena, funciona. A administração pequena, da forma que está em São Geraldo, não está sendo funcional. Tem que ser ampliada. E ali pode ajudar, de repente, São Geraldo, pegar cordantas, fazendo esse trabalho por ali. Você está falando, são muita gente, são muitos moradores. São mais de 10% da população no município. Então, tem que ter esse cuidado, sim. A gente espera, né, o prefeito tá aí, a gente reconheça, um pouco mais de 3 meses do mandato, pegou num momento crítico. Sim. A pandemia, eu nunca imaginei que a gente fosse recrudescer, né? Parecia que ela estava acalmando, de repente ela voltou com muita força. Uma força inimaginável. Eu estava vendo ontem à noite 300 casos em Friburgo num dia, é o fim do mundo. Isso a gente vai até falar um pouco mais tarde, mas é assustador, né? Você ter 300 casos confirmados ontem. Esse mês já tivemos quase 100 mortos, é muita coisa. Vamos lá, a maioria dos seus votos vieram lá de São Geraldo, ou você não tem como afirmar isso, porque de repente você tem... Tenho, fiquei feliz até. A maioria dos votos foi de São Geraldo? Sim. São Geraldo, como eu falo, da veia, né? Não tá aquilo e fico feliz e, mais uma vez, agradecer a quem confiou e pode ter certeza que vocês não vão se decepcionar, porque posso até não conseguir algumas coisas, Modesto, mas não vou deixar de lutar, não. Só na escola, na IA, eu tive mais de 300 votos. Então, e eu não saí, eu respeitei muito a pandemia, né? Acho que não é hora de estar abraçando ninguém. Às vezes a pessoa ficava nesse distanciamento que eu estou do senhor e eu falava que, eu queria fazer uma foto. Eu pegava o celular e fazia uma selfie com a pessoa lá no fundo, respeitando muito esse distanciamento. Não agrupei, nunca caminhada com mais de 5, 10 pessoas. Não, eu ia, conversava de longe, eu estou com você, eu vou te ajudar. Você sempre ajudou meu filho. Então essa coisa da escolinha de futebol, de ter trabalhado a mente, as pessoas passavam por mim, pediam meu adesivo, pediam meu número, falavam, fala o número para mim, estou sabendo que você... Pessoas às vezes que eu já nem lembrava. Às vezes você treinou a garoto com 8, 10, 12 anos. Hoje ele é um cidadão com 40 anos. Então, são 33 anos já de escolinha, né? Você treinou um garoto hoje com 15, que na época, como está com 15, 17 anos, juvenil, hoje ele, né, já é um chefe de família, como muitos lá. Eu já estou treinando a 2ª geração, alguns já estão passando para a 3ª. Então, meu colégio eleitoral, na verdade, se tornou ali dentro. Só nessa escola aí. Quando falaram para mim, olha, não sei se você vai chegar. A política está muito difícil. Se você, minha família, né, minha esposa, as pessoas falaram para mim, talvez porque saía, né, a urna é impressa e é colocada
onde tem os boletins de urna. Os boletins de urna. Quando colocou os boletins de urna, aí todo mundo foi lá e anotou os boletins. Falei, ó, não mexa, deixa eles todo mundo ver. Nós somos do bairro, vamos esperar. Nós teve muito, São Geraldo teve, parece que 21 candidatos. Muita gente, né? Ali dentro. Teve outros candidatos com 400, com 300 e tal. Então, foi muito dividido, porque como o bairro também é muito grande, claro. Tem outras pessoas do bem também que fazem um bom trabalho e foram merecedoras de ter uma boa votação lá dentro. Mas aí, resumindo, então recolheram aqueles boletins e eu levei até para guardar. Eu guardo esse arquivo de muitos anos já para saber os deputados, os prefeitos que vão tendo voto na comunidade. Aí quando chegou em casa, não, vamos lá que nós vamos ver. Aí quando falou aqui, ó, você teve mais de 300 votos nessa escola, eu falei, então eu já ganhei a eleição. Para mim, eu fiquei feliz de ter o reconhecimento, mesmo se eu não tivesse sido eleito, mas é o reconhecimento dos moradores, sabe? Dentro de uma pandemia, dentro de uma dificuldade, eu fiz campanha sem gastar R$1. Eu não tive até porque não podia ter som mesmo, alguns adesivos apenas que o partido colaborou, e consegui 496 votos. Não é aquela votação de um vereador. Antigamente o vereador tinha 2, 3 mil votos. Mas dentro de uma pandemia e num bairro tão dividido, eu achei que foi uma votação legal. Você sabe que isso tem um lado bom e tem outro lado ruim, né? Porque o lado ruim é que você, apesar de ser um vereador da cidade, Sim. Eles consideram você um representante do bairro e você vai ter que se espernear para tentar o máximo que você puder para lá, né? Verdade. Como é que esses primeiros 100 dias lá na Câmara tem sido como você imaginava? Como é que tem sido lá a sua relação com os demais vereadores da casa? Para você, apesar de você estar desde os 13 anos, eu não sei que experiência você tinha em relação ao legislativo. Como é que está sendo esses 100 primeiros seus dias, hoje já quase 120 dias lá na Câmara Municipal? Modesto, eu fico feliz ali a Câmara Municipal, é um órgão muito sério, ali são criadas leis, né, os projetos, as indicações, a gente tem buscado requerimentos de informações de várias situações que ocorreram, né, e que muitas vezes a gente não consegue, alguns estão sendo respondidos, outros ainda estão tramitando para as respostas, e vejo lá vários vereadores do bem, como estou lá lutando, vejo lá o Cláudio Leandro, que é um parceiro lá de Varginha também, que luta, Vanderlei lá em Campo do Coelho, uma guerreira, são cada um com uma luta, né? Assim, pessoas de diversos segmentos diferentes, mas todos pelo um bem comum, tentando o melhor por Nova Friburgo. E a gente tem esbarrado, desde que iniciou, pelo menos a minha dificuldade é essa, que a gente veio com algumas propostas, tanto para a minha comunidade, por Nova Friburgo, uma proposta diferente. Eu acho que todo mundo que entrou, principalmente a gente vereador novo de mandato, primeiro mandato, não esperava que a pandemia ia sufocar, que a gente ficasse preso, né, nessa luta de tentar uma solução para ajudar a saúde do município, que já tinha os problemas normais e a pandemia... sempre tiveram, né? Sempre tiveram, né? Não é de hoje, sempre houve essa situação aí. Então, mas assim, vejo que é um grupo de pessoas, os novos que entraram, todos com o objetivo de somar para um Nova Friburgo, e nenhum, que eu mais acho bacana ali, que eu não vejo ninguém me chamar para falar assim, vamos tentar isso para mim, vamos tentar isso para aquela comunidade, vamos tentar isso para a saúde, vamos tentar aquilo para o esporte, como tem o Cláudio Leandro, o professor André, que sempre a gente está trocando ideias, o que fazer para o esporte, sempre na expectativa de somar para o esporte Nova Friburgo, que somos, né, dessa linha aí. Então, acho que, assim, vejo uma boa vontade e espero que estou aqui para dar, né, no meu mandato, governabilidade ao prefeito, tudo aquilo que for bom para Nova Friburgo, estarei votando favorável. Agora, aquilo que tiver erro, com certeza eu não vou votar. No momento desse, a gente tem que ver muito bem para não errar, porque a gente já está com muitos problemas, a gente não pode errar em tempo nenhum. Isso que eu ia falar com você, olha só, nós estamos desde de março do ano passado, né? Passando por essa pandemia. Eu lembro que nos primeiros momentos, eu trabalho até hoje, né, eu sou aposentado, mas continuo trabalhando. Hoje trabalho em home office, né, ou na empresa eventualmente. Saio pouco, até porque eu faço parte do grupo de risco. Mas a gente tinha expectativa, né, no início as autoridades nos mandaram ficar em casa, os governadores e os prefeitos, porque era para dar tempo de preparar o sistema de saúde para atender a população. Aí nós ficamos quietinhos em casa em final de março, abril, maio, junho, agosto, e começamos já a ficar incomodados. E o que a gente viu é que muitos governadores, infelizmente, meteram a mão no dinheiro
outros não tomaram providência nenhuma. No estado do Rio, o nosso hospital de campanha é um exemplo clássico, né, da safadeza. Muitos governadores usaram dinheiro para pagar outras coisas, prefeitos não fizeram nada. E a verdade é que parecia que a coisa estava acalmando, as vacinas iam aparecer, mas de repente a coisa ficou esquisita. E nós estamos passando por um momento mais, principalmente Friburgo. Friburgo, eu fiquei apavorado ontem com os números que eu vi ontem à noite. 298 casos. Nós somos uma cidade com 200 mil habitantes. Nós tivemos, eu estava vendo, nós estamos hoje com cerca de 14 mil e poucos casos confirmados, sim, sendo que esse mês, 2.500 casos nesses 20 primeiros dias. Aumentou muito. Nós tivemos cerca de 100 mortes nesses primeiros 20 dias. A situação parece que perdeu o vírus se espalhou de um tal jeito que hoje a gente não sabe nem como se defender, é um perigo. Verdade. Por outro lado, aí a prefeitura tem que tomar medidas para restringir a circulação das pessoas. Aí vai na economia. A economia mexe em emprego, mexe no bolso. E vocês estão no meio disso. A questão como é que vocês estão pensando? Porque eu estou falando, se você me perguntar, Modesto, você conhece uma fórmula pronta para sugerir? Eu não conheço. Eu sei que as pessoas precisam trabalhar, a economia precisa andar. Mas, ao mesmo tempo, me apavora ver 300 pessoas sendo contaminadas por dia e morrendo 100 pessoas no mês. Eu não tenho a fórmula. Eu não sei se vocês são vereadores, que vocês estão lá em grupos, vocês estão discutindo, se vocês têm uma forma para fazer com que a coisa não chegue nesse estado estarrecedor. A vacina, né? A vacina chegou, lá no Presidente São Geral está vacinando, os postos estão vacinando, mas a prevenção tem que acontecer. Agora o sistema de CNPJ, a maioria dos vereadores a gente já conversou, inclusive as próprias líderes de governo, né? Na Câmara Municipal, os 2 vereadores que representam lá, são contra esse sistema de rodízio de CNPJ. Por exemplo, no meu bairro, eu dou um exemplo na padaria, como padarias, por exemplo, você está no meu bairro. Um dia estão lá, uma fecha e fica 6 fechado. Outro dia, quer dizer, quando fecha tudo, quando abre uma só, aglomera. Vindo uma reportagem também sobre conselheiro, que o mercado fica num dia. Então tem, parece que 5, 6 abertos, depois fecha tudo, no outro dia só um que abre e aglomera naquele. Então, teve até uma votação essa semana aí, que o pessoal, critério de excepcionalidade, né, acerca para derrubar esse decreto do prefeito, que eu achei que o decreto tem que acontecer, tem que respeitar esse decreto. É claro que o CNPJ, na minha opinião, o CNPJ não deu certo. Não deu certo. Tem que formar aí um novo centro de triagem. Acho que Olaria, por exemplo, quem mora em São Geraldo, para sair de São Geraldo... Mas eu pergunto, mas tem gente para fazer isso? Esse é o grande problema. Será que... Porque... Será que com as faculdades tem que ter... mas você sabe o que está acontecendo? A gente tem que botar na cabeça uma coisa. Eu mesmo fui ao médico essa semana, sabe quem falou para mim? Você viu, né? Médico, Modesto, eu estou com medo. Quando você fala assim, tem muita gente que está com medo, Wallace, não está afim de se expor, não. Então, aumentar o centro de triagem, criar um centro de triagem em São Geraldo. Mas quem vai trabalhar? Esse é o problema, que as pessoas... Muitos estão com medo de trabalhar, porque estão com medo de pegar o vírus. Então, é o que eu estou falando, eu não tenho uma fórmula pronta. Ainda bem que quem a responsabilidade de arranjar essa fórmula é do prefeito e de vocês. É um prerrogativo do governo, né? Mas eu não tenho nem sugestão a dar, porque eu reconheço que a gente... É o caso, você quer ver uma coisa? Tem muita gente que não está... Aí você pode até falar, porque depois você está com máscara. A gente vê que tem muita gente andando na rua sem máscara. Aí fala assim, olha, o prefeito toma uma medida, começa a multar. Mas quem vai multar? Se você começa a multar o camarada no Alberto Brado, mas não multa em São Geraldo, perde a moral. E aí, agora, tem gente para fazer tudo isso? Aumentar o centro de triagem? Tem que ter gente. Tem que ter gente. Não, com certeza. Eu acho que a máscara, já que está colocado isso aí, tem que usar. Olha só, na minha visão. Você pode até explicar por que você está de máscara aqui. Não tira a máscara, é uma forma de respeito. A gente fazendo campanha na Câmara Municipal que a gente tem que usar máscara. Então, eu acho errado se eu vir aqui, mesmo que o programa, eu estou aqui a 3 metros do senhor, eu tenho que respeitar.
Porque como é que a gente vai fazer uma campanha para que o povo tenha que usar máscara e você não está usando? Então acho que fica difícil. Acho que é a hora assim de todo mundo estar com máscara. E outra coisa, não é só lavar a mão, usar o álcool em gel e colocar máscara aqui no centro, não. É isso que é um recado que eu deixo para você de São Geraldo, para você de Olaria, de Conselheiro, do Amparo, de Salinas, São Lourenço. A doença está em toda Nova Friburgo, em toda a cidade. Porque eu vejo as pessoas... E está matando muita gente nova agora. Sim, porque são as variantes que vão vindo, que às vezes vão modificando, e o próprio organismo, mesmo daqueles mais jovens, não resiste. Porque ela está, tipo, né, na observação que a gente ouve, essa mutação, essa mudança que tem. Então eu vejo lá no meu bairro, eu estava ontem no ponto do ônibus, o ônibus chegou, a pessoa tirou a máscara, então lá não tem a doença. Aí depois você começa a ouvir falar, ó, você conhece fulano? Ih, rapaz, está internado. Você conhece a mãe de fulano? Está internado. São moradores do bairro, então você começa a ver que está ali. Então está em todo lugar. Então é uma campanha que a gente tem que fazer. E quando diz que o comércio também não abre, eu fico preocupado, que para mim, Modesto, o que pode mais ajudar hoje essa campanha é o comércio. Como assim? Distribuir essas máscaras, ajudar o amigo. Você não comprou não, mas que leva uma máscara para você. Distribuir esse álcool em gel, voltar. Essa campanha não pode parar. Outra coisa, por que não usam as sirenes? A sirene pode ser será que só elas estão instaladas, todas em funcionamento? Poderia, de hora em hora, para dar um alerta, ó, saindo de casa, use máscara, não deixe... Isso é importante, sim. Não é hora de aglomerar. Então, acho que essas cornetas da Defesa Civil deveriam funcionar, o sistema de alerta sonoro ser usado Carro também. mesmo na rua, da prefeitura alertando. E só sair de casa aqueles que precisam trabalhar, porque todo serviço é essencial. Todo serviço é essencial. Todo serviço é essencial. Porque daquele serviço, não importa qual você trabalhe, é que você vai levar o pão para sua casa. O serviço que quem tem que fazer, isso é uma das coisas que, para mim, foi um dos grandes enganos, não só de Friburgo, foi considerar alguma coisa essencial e outras não essenciais. Todo trabalhador é essencial. Tem que ter cuidado. É dali que ele tira o seu sustento. Mas você falou que o CNPJ não se entende que não dá certo. Mas que fórmula que você acha, então, que dá certo, hein? É complicado, né, Modesto? Hoje, por exemplo, fizemos algumas análises, passamos essas ideias, por exemplo, cada um levou. Hoje teve uma reunião na Câmara, que os vereadores levaram as propostas, foram nomeados 2 pessoas, era um representante, ele saiu, agora são 2 representantes, eu não vou falar o nome, eu não sei se posso, mas vai ser o representante da Câmara que vai acompanhar, até para estar sinalizando para a gente o critério de bandeiramento, né? Vai ser o vereador Max Bill, o vereador Cascão, até que eu achei interessante o Cascão também, que acompanha bastante já a parte de saúde, né? Aí eu solicitei que depois dessa reunião do COI, que toda quinta-feira eles fazem reunião para ver o critério de bandeiras e o regramento, e aí a gente levou várias sugestões, e eu estou aqui, e nesse momento está tendo um assessor meu me representando, com as ideias que a gente criou, passando para ele. Né? O que a gente pode fazer? Inclusive, eu falei, vi várias cidades ali próximas, inclusive 2 Barras, com um sistema de, tem que lavar a mão. No centro ali nós temos aquelas águas que saem para os barraqueiros, já tem os pontos de águas ali, de repente colocar um barril, adaptar uma pia, para ter a lavagem da mão, porque não tem no centro os pontos que o pessoal possa lavar a mão. Tem que ter alguma coisa, tem que ter uma maior fiscalização nas confecções, nos bairros. Eu acho que o comércio é essencial para ajudar, inclusive, estar fiscalizando o próprio... Na minha intenção, o comércio pode ser uma grande vertente para ajudar. Eu penso o seguinte, o comércio, principalmente o pequeno comércio, desde que o comerciante seja, digamos, criterioso, deixe entrar 1, 2 pessoas, não é isso que está contaminando. O que está contaminando é outras coisas. Eu também sou favorável que deixe o pequeno comerciante trabalhar e ele tenha que fazer as coisas com cuidado. Não foi o pequeno comerciante que contaminou, não. Isso aí, as origens são outras. Vamos para o rápido intervalo? Voltamos daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Olá, hoje eu quero falar um pouco
pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônico. Você pode mandar um WhatsApp para o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar, você vai jogando, adicionando ao carrinho e depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces e os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dufriburgo.com.br. Bem, estamos retornando, conversando já no último bloco, nos últimos 10 minutos, conversando com o Wallace Piran. Wallace, eu sei que não é fácil essa solução, mas vocês, como eu sempre falo, por que eu trago os vereadores aqui? Porque eu entendo que os vereadores, assim como o prefeito, são responsáveis pela gestão do município. Então, eu espero que vocês tenham capacidade de ter boas ideias e, junto com o prefeito, vocês possam implantar coisas melhores e que a gente saia desse ciclo que não dá. Se eu ler hoje no jornal de novo, 300, porque eram 100, passou para 150, 200, 250, agora 300, 10 mortes, 8 mortes, é muita coisa. Hospitais lotados, isso tem que ser revertido. Agora, eu não sei, eu não tenho orientação. Espero que vocês tenham, né? Mas não é fácil não, hein? Eu tenho certeza que você está aqui e você está preocupado. Tá? E eu não sei se você já teve alguém na família que pegou. Na família, confirmado o caso ainda não, mas assim, muitos amigos próximos, né? Ali, você fica, acho que todo mundo vê assim, que a doença vai se estreitando. Ela está se estreitando. Ela está chegando mais perto de um vizinho, na rua já tem um aqui, o outro ali. Então, acho que é a hora da gente estar... Eu, infelizmente, na minha família eu estou inclusive com um cunhado internado no Raul Sertã. Ele já está lá há mais de 3 meses porque ele pegou Covid. O que a Covid fez? A Covid foi no coração dele, ele tinha um problema já cardíaco, ele está lá 3 meses para tentar fazer uma cirurgia que a Covid botou nessa situação. A filha dele já pegou, e eu tenho amigos, eu perdi amigos, perdi pessoas ligadas a mim, então é perigoso. Como é que tem sido a sua relação com o prefeito? Bom, Modesto, eu acredito no governo de Johnny Michael e, assim... inicialmente, como você sabe, eu vejo, né, na minha opinião, vejo que ele pegou um tempo difícil, até por causa dessa doença, questão de transporte, várias situações. Mas dentro da possibilidade, os secretários têm me atendido. Conversei com ele, sinalizei algumas situações gravíssimas que tem dentro do bairro, inclusive uma das maiores obras do bairro de São Geraldo, na minha comunidade, que é muito solicitado lá, que é uma galeria. É uma construção de uma galeria e ela acredito que o município talvez não tenha condições de fazer, que não é uma obra de 50 mil, 100 mil, talvez milhões, eu não sei o valor dessa galeria, porque ela corta 3 loteamentos, ela teria que começar ali na subida do Cantelma, talvez você até conheça ali. Eu conheço bem o bairro, sim. Que eu já ouvi você falar que já... já até trabalhei lá, né? Que o senhor já, como comentou, que participou daquela obra da construção da rua principal, você deve conhecer ali. Então ali, hoje, com todo esse crescimento do bairro, ampliou muito a quantitativa de água. A chuva vem com tudo e não virou, antigamente era um córrego, hoje é um rio. E no governo de Paulo Azevedo foi instalado umas manilhas ali no loteamento Nilo Martins, e essas manilhas ela não suportam a quantitativa de água. Quando toda a chuva que vem do loteamento Parque das Siriemos, Nova Morada, Pousado do Gordo, Vale da Montanha, Rio Grande de Cima, do Rio Grande de Cima cai para lá, vai para lá, tem um escoamento. Mas que vem para cá, fica dentro do bairro, não consegue passar nessas manilhas, ela não absorve mais. E com isso ela dá 1 metro de água na altura dessa bancada, nos comércios ali na entrada de Nova Esperança. Aí fica assim, às vezes 2, 3 horas para a água poder ir baixando de novo, para ir filtrando pela rede, para poder os carros, os ônibus poderem voltar ao fluxo normal de veículos. Então, são obras que a gente, estou dependendo no caso assim, do secretário de obras ir lá, que ele ainda não foi,
O secretário de esporte, ele não foi fazer uma visita. Nós temos 3 quadras de esporte lá que tem que ser observada pelo secretário de esporte. Nós estamos lá agora tentando, vamos dizer assim, apagando incêndio, mas tenho sido atendido. Se eu falar que eu não estou sendo atendido, é uma covardia, porque o governo está lá hoje, por exemplo, tinha um buraco lá no Solares por motivo da chuva. São Geraldo foi muito atingido esse ano, Modesto, pelas chuvas. Tivemos muita chuva. Só para você ter ideia, no loteamento Nova Esperança, próximo ali da Igreja Católica, né, perto do Colégio Naí de Araújo Rodrigues, teve 9 rompimentos de tubulação. Então, foi o loteamento Nova Esperança, assim, ficou um problema grave, porque são loteamentos muito altos, que depende de ônibus, está subindo 1 metro, e lá deve estar 1,5 km a 2 km de subida só. Então, quando a rua afunda no meio assim, a gente tem que estar lá correndo, né? E o governo, através da Secretaria de Obra, esteve lá somando com a gente para a gente poder voltar à normalidade. Então, tivemos problema no Nova Esperança, no Ponto Final, Santa Bernadette também, na rua Aracaju. Teve lá, tivemos que fazer uma rede de manilha com mais de 30 metros, abrir toda a rua, interrompendo a passagem de ônibus. Então, o governo, assim, não posso questionar, porque são apenas 3 meses de governo, né, 90, está indo para 100 dias agora de trabalho, e acredito que ele vai marcar, até tinha marcado comigo, o prefeito tinha marcado de ir lá no bairro para fazer uma visita, para ver pessoalmente essas demandas. E espero que, eu até solicitei a ele, solicitei ao prefeito, indo ao bairro, que ele leve lá os secretários de obra, secretário de serviço público, secretário de serviços essenciais na nossa comunidade. Estamos 12 anos, né? Na verdade, desde o governo tivemos, como falei, 3 fases: Heródoto na rua principal, Paulo nos loteamentos, depois Saudade com algumas obras lá de escola, posto e creche, e foi parado. Então, desde 2008. Então, são mais de 12 anos que o bairro está parado naquilo ali, e a gente precisa avançar novamente. Então, estou aguardando lá uma visita pessoal do prefeito, porque sinalizar para ele em ofício não tem como dizem, uma imagem, né? Vale muito. Vale mais que 1000 palavras. Eu espero que ele vá na comunidade para ver realmente a situação e o tamanho que São Geraldo é. Você falou uma coisa, eu sempre falo, nós temos um problema crônico aqui, que é as inundações constantes, os alagamentos, que inundações ali na Farinha Filho. Sim. Existe no Ministério das Cidades verbas próprias para esse tipo de obra, obras caras. Agora, é preciso que o município desenvolva um estudo pluviométrico e faça um projeto e leve esse projeto para lá e consegue-se as verbas. Então, a sugestão, você pode cobrar o prefeito também, que se faça um estudo nessa bacia hidrográfica lá de São Geraldo, desenvolva o projeto. Isso aí tem que fazer um estudo de bacias mesmo, é um estudo técnico. Quando tiver com um projeto na mão, vai a Brasília, que o Brasília tem dinheiro para isso. E quem chega lá com bons projetos, sai. Nós estamos aí nos últimos minutos. Vou te fazer uma pergunta que você responde se você achar que deve ou se você achar que tem elemento para fazer a resposta. Sobre esse pedido de impeachment que entrou na Câmara Municipal. Se você achar que não deve responder, eu tenho certeza que o telespectador vai te entender. Se você achar que deve falar alguma coisa, você fala. Você tem 2 minutos para falar isso, porque nosso tempo está acabando. Sim. Modesto, eu acho que, assim, na minha visão, porque, como você disse, cada cabeça tem sua sentença e visões diferentes, né? Eu acho que, para o tempo que ele está, primeiro que, assim, eu tenho que saber, tenho que ler amanhã, estou lendo de novo, vou estar amanhã as sessões têm sido às 9 da manhã, vou estar lendo novamente qual o fundamento, né? O que está sendo fundamentado esse pedido, né? O que diz ali, o que consta, o que tem ali. Foi desvio de verba? Será que com 3 meses já houve desvio de verba? Será que tanta coisa errada só com 3 meses de governo? Não sou eu não tenho um lado, não sou de lado A, você é do lado do governo. Não sou do lado do governo. Você é do lado certo. Eu estou hoje, a minha visão é que esse pedido aí, na verdade, eu não voto favorável ao impeachment. Para mim é uma irresponsabilidade. Na minha visão, é uma responsabilidade. Com tão pouco tempo, qualquer prefeito que pegasse uma cidade, nessa situação as coisas não iriam andar. As coisas não começaram o problema agora. A questão de transporte não começou hoje. A pandemia não começou hoje, né? Então são várias situações que ele tem que conseguir diluir tudo isso aí e botar a cidade a andar. Como a situação que aconteceu agora do comércio. Tentou fazer um regramento, não funcionou. Se o CNPJ não deu certo, que tire o CNPJ, vamos abrir o comércio outra coisa. E colocar de outra forma. Não pode as pessoas ficarem com fome. Deixo bem claro, na minha visão, o CNPJ não deu certo
e tem que o comércio voltar a funcionar. Que quem tem fome tem pressa, o povo quer trabalhar. Bem, eu já disse aqui o que eu acho desse pedido de impeachment. É uma ação oportunista, golpista e que cheira mal. Quem botou a mão nisso deve estar com a mão fedida. Tá? Eu já li alguma coisa também e sei que não existe essa história de em 3 meses. Eu sei que o Johnny Mac está mexendo com poderes fortes e tem vereadores dentro da Câmara que estão incomodados porque não conseguiram botar seus afiliados na prefeitura, mas também tem esse diretor que acha que é prefeito, que para mim tem mais o dedo dele do que outra coisa nisso. Bem, eu quero agradecer ao Johnny que está aqui mais uma vez, Marcolino lá em cima também, obrigado. Ruth, obrigado por estar vindo aqui com a gente. Wallace, obrigado por você ter vindo. Seus 30 segundos para ser despedida. Eu, Modesto, primeiro eu quero agradecer mais uma vez, agradecer a você, parabenizar a você, agradecer pela oportunidade de estar aqui. Esse Pensando na Friburgo é um programa que tem aberto assim, várias vertentes, muita gente se espelha nesse programa. Eu fico lá no meu bairro, muita gente, você viu lá no programa do Modesto e tal. Então, assim, tá de parabéns. Quero mandar um abraço para toda a sociedade, para toda a comunidade, toda Nova Friburgo, e dizer que nós estamos juntos nessa luta aí, principalmente na questão da pandemia, para vencer e lutar por uma Nova Friburgo. Deixo aqui um abraço forte também a toda a comunidade de São Geraldo. Agradeço mais uma vez aos eleitores que me colocaram na Câmara Municipal. Pode ter certeza que eu estou lutando muito pelo bairro de São Geraldo. Fiquem com Deus aí, obrigado mais uma vez a você. Bem, agradeço a vocês todos que estão do outro lado da telinha e principalmente ao pessoal de São Geraldo, que eu sei que está sempre ligado. E vou deixar uma frase que eu não conheço o autor, eu não descobri quem disse isso, mas eu acho que cabe muito bem quando eu falo sobre esse pedido de impeachment. O problema não é viver em um mundo de pessoas sem caráter e oportunistas. O problema não é viver em um mundo de pessoas sem caráter e oportunista. O problema é confiar nessas pessoas. O problema é confiar nessas pessoas. Infelizmente, muito cuidado com esse pedido. Isso está cheirando muito mal, tá, minha gente? Vamos ficar de olho. Infelizmente, sou obrigado a falar. Tem que ficar de olho na Câmara Municipal para ver se não tem esses golpistas e oportunistas lá dentro. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.